Milionário fica chocado ao descobrir segredos sobre sua faxineira, desmaiada no hospital. Ricardo estava acostumado a lidar com a perfeição. Quando se tratava de sua mansão, cada detalhe era meticulosamente cuidado. A faxineira Ana, uma mulher de aparência frágil e sorriso gentil, era um pilar daquela ordem metódica. Nunca havia um grão de poeira em seu caminho. Mas naquele dia, tudo mudou. Ele a viu desmaiar no banheiro, seu corpo pequeno colapsando e batendo com um som abafado no chão. O que era um dia comum virou um pesadelo. O aperto no peito de Ricardo não se comparava a nenhuma pressão que ele já sentira em suas transações financeiras. A pressa era angustiante. Ele a viu ser levada em uma ambulância, rostos preocupados ao redor. Ela estava sempre tão cheia de vida, tão disposta. O choque de vê-la vulnerável o atingiu como um soco no estômago. Era como se um mundo colorido se tornasse cinza. Ele começou a se perguntar se havia algum sinal que ele não percebera. Como poderia não ter notado que a mulher que limpava suas salas e arrumava seus objetos tinha algo a esconder? Cada conversa, cada gesto parecia agora escondia algo sombrio. Que chegou ao hospital, o ambiente era opressivo. O cheiro do desinfetante misturava-se ao medo no ar. O médico, com uma expressão grave, o recebeu e falou sobre a estabilização da pressão dela, mas que haviam encontrado medicamentos estranhos na bolsa. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo. O que Ana estava escondendo era muito mais do que uma simples faxineira de sua mansão. Ela tinha segredos, e esses segredos eram um labirinto sem saída. A angústia o impulsionava a investigar. Que passado obscuro Ana tentara esconder? Ele não sabia nada dela além do que era superficial. Mas agora, cada detalhe de sua história parecia crucial. A mente de Ricardo percorria lembranças de sua infância, suspiros de conversas secretas entre seus pais e uma foto amarelada que havia visto uma vez de uma mulher com um olhar conhecido. Uma ideia difusa começou a formigar em sua mente, ligando Ana a algo maior do que ele poderia ter imaginado. Ricardo percebeu que precisava ir mais fundo. Ele buscou informações, querendo entender o verdadeiro legado que ligava suas vidas. Cada pista o deixava mais obcecado. Havia uma conexão entre suas famílias que o atormentava. Ele se via em uma corrida contra o tempo, mas ao mesmo tempo, a urgência de salvar Ana crescia a cada instante. O que mais ele poderia descobrir sobre as raízes dela? Que dor partilhavam? As perguntas martelavam em sua cabeça enquanto ele tomava decisões. Deveria seguir em frente, investigando o passado de Ana? Ou deveria focar em garantir sua saúde? Cada escolha o empurrava para um abismo de incertezas. O que ele não sabia, no entanto, era que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que imaginava, capaz de mudar tudo o que conhecia até então. O destino deles estava entrelaçado, e a cada reviravolta, a expectativa aumentava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo estava em um turbilhão de emoções. As palavras do médico ecoavam em sua mente. E uma sensação angustiante percorria seu corpo. Ele não sabia como focalizar. Segredos, medicações estranhas, pensou. Era como se a vida de Ana tivesse se desintegrado diante dele. A frágil faxineira que cuidava de tudo, agora cercada por mistérios. Ele ficou em choque, esperando que a realidade não fosse tão sombria. Mas a urgência o consumia. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. E foi então que decidiu investigar mais a fundo. A conexão entre suas famílias, que parecia tão difusa, agora ardia em seu peito como um fogo inextinguível. Ricardo buscou informações. Entre pesquisa e telefonemas, um nome surgiu. Clara. Um nome que havia esquecido, mas que agora fazia todo sentido. Clara era irmã de Ana. E a relação delas, repleta de segredos obscuros, estava começando a tomar forma na mente de Ricardo. Mas o que ele não esperava é que a própria Clara estivesse na cidade, escondida, e ele a encontraria em um café próximo ao hospital. A pressa o levou a esse café. O aroma de café e bolos frescos era reconfortante, mas não podia distrair sua mente. Quando Ricardo viu Clara, a expressão dela era de tensão. Seu olhar furtivo fugia do contato e ele notou que suas mãos tremiam. Clara! Ele a chamou, tentando ignorar o desconforto que os dois compartilhavam. Ela hesitou e por um momento pensou em sair. Mas ele a puxou para um canto mais reservado. Preciso saber o que aconteceu com Ana. O que está acontecendo, Clara? O rosto dela se contorceu em preocupação. Não era apenas o medo. Havia tristeza ali. Você não sabe. A Ana, ela não é quem você pensa, disse Clara, as palavras pesadas como chumbo. Um nó se formou na garganta de Ricardo. Como assim? O que você quer dizer? Então o que parecia um segredo poderia ser uma bomba prestes a explodir. Ela é parte de algo muito maior. Não é só uma faxineira. Ela tinha uma vida antes. Uma vida que a gente teve que deixar para trás. O olhar de Clara se desviou, como se tivesse medo do que poderia revelar. E antes que Ricardo pudesse perguntar mais, Clara continuou. Você ficou rico do dia para a noite. Você tem um passado que a Ana e eu conhecemos bem. Nossas famílias estavam ligadas de uma forma que você nunca imaginou. Na verdade, você e a Ana, vocês são irmãos. O coração de Ricardo parou. O mundo à sua volta ficou em silêncios ensurdecedores. Irmãos? Isso não fazia sentido. Era uma invenção absurda. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele não queria acreditar. E o medo precipitou-se em suas palavras. Mas a expressão de Clara era de pura dor. Ana foi sequestrada durante a infância. Nossos pais, eles eram parte de algo obscuro, algo que se arrastava pelo tempo. Eles tentaram proteger vocês, mas algo deu errado. Uma traição. Toda a nossa vida foi construída em mentiras e agora essa verdade pode custar a vida da Ana. Ricardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Os laços, as expressões gastas. Tudo mais se tornava uma camada de mentiras. A busca por respostas antes de se concentrar na saúde de Ana se tornara uma corrida contra o tempo. O destino deles estava entrelaçado e ele precisava descobrir a verdade antes que fosse
tarde demais. O café, agora em paleta de cinzas, se transformou em um cenário de evento trágico. E a tensão se acumulava no ar. Toda a vida que ele conhecia poderia desmoronar, e uma única pergunta ressoava em sua mente: o que mais poderia estar escondido? Ricardo ficou paralisado, as palavras de Clara girando em sua mente como um turbilhão. Irmãos? Era surreal. Ele se esforçava para processar a revelação enquanto o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Mas Clara, com seu olhar ansioso e mãos trêmulas, não lhe dava tempo para pensar. A urgência era palpável. Clara, você precisa me explicar tudo isso. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns clientes ao redor. O café, antes acolhedor, agora parecia um labirinto sufocante. O que você sabe sobre essa ligação? Onde está a Ana? Você não entende, Clara exclamou, seu tom quase desesperado. Se o que eu estou dizendo é verdade, tudo muda. Não é seguro para nós. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta do café se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras e olhares fixos em Clara. A energia no ar mudou instantaneamente. Silêncio. Os clientes pararam de falar, os olhares se desfizeram entre a curiosidade e o temor. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Clara estava pálida, a cor saindo de seu rosto como se ela tivesse visto um fantasma. Eles vieram atrás de mim. E da Ana! Clara sussurrou, seus olhos arregalados em pânico. Nós precisamos sair agora! Antes que pudesse entender a gravidade da situação, os homens se dirigiram diretamente a eles, fazendo o caminho parecer interminável. Ricardo se levantou, instintivamente protegendo Clara, mas o coração batia acelerado no peito. O que aqueles homens queriam? Você! Um deles apontou para Clara. Você sabe o que acontece se não vier conosco. A voz era grave, cheia de ameaças implícitas. Estamos aqui para resolver assuntos pendentes. Ricardo tentou puxar Clara para trás, mas ela já havia tomado uma decisão. Apenas vá, Ricardo. Não se envolve, eu vou com eles. Seu olhar era determinado, mas o medo ainda estava lá. Não! Ele gritou, desesperado. As pessoas no café começavam a sussurrar. A tensão no ar era quase térmica. Eles não podem levar você. Mas antes que pudessem agir, um dos homens se aproximou com um olhar gélido. Ela vai conosco. E você também, se não quiser ver sua família em perigo. Os músculos de Ricardo se endureceram. Uma ideia terrível surgindo em sua mente. Isso não era apenas sobre Ana. E agora Clara estava no centro de algo muito maior. Algo que ele não compreendia. Do que você está falando? Ele perguntou, lutando contra a maré de confusão. Aquele homem sorriu de forma fria e, com um gesto rápido, tirou um celular do bolso e o levantou. Vamos fazer uma ligação, Ricardo. Você vai entender que não se trata apenas de segredos familiares. Nesse instante, o coração de Ricardo parou. O telefone tocava, ecoando na crise que se desenrolava. E a imagem de Ana, vulnerável no hospital, retornou à sua mente. Ele não tinha escolha. Precisava salvá-la. Mas para isso, seria preciso desvendar os segredos mais sombrios de sua própria vida. E o que ele não sabia era que o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que ele sempre acreditou. A luz do dia começava a desvanecer através da janela do café, mas no fundo daquela escuridão
Uma verdade devastadora estava prestes a emergir, mudando não só sua vida, mas também a equação entre ele, Clara e Ana para sempre. O que mais estava em jogo? O que Ricardo realmente era? Uma onda de dúvidas e medo o envolveu, mas uma coisa era clara: o caos que se aproximava não traria apenas respostas, mas também uma nova e aterrorizante realidade. Ricardo ficou paralisado, as palavras de Clara girando em sua mente como um turbilhão. Irmãos, era surreal. Ele se esforçava para processar a revelação enquanto o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Mas Clara, com seu olhar ansioso e mãos trêmulas, não lhe dava tempo para pensar. A urgência era palpável. Clara, você precisa me explicar tudo isso. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns clientes ao redor. O café, antes acolhedor, agora parecia um labirinto sufocante. O que você sabe sobre essa ligação? Onde está a Ana? Você não entende, Clara exclamou, seu tom quase desesperado. Se o que eu tô dizendo é verdade, tudo muda. Não é seguro para nós. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta do café se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras e olhares fixos em Clara. A energia no ar mudou instantaneamente. Silêncio. Os clientes pararam de falar. Os olhares se desfizeram entre a curiosidade e o temor. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Clara estava pálida, a cor saindo de seu rosto como se ela tivesse visto um fantasma. Eles vieram atrás de mim e da Ana. Clara sussurrou, seus olhos arregalados em pânico. Nós precisamos sair agora! Antes que pudesse entender a gravidade da situação, os homens se dirigiram diretamente a eles, fazendo o caminho parecer interminável. Ricardo se levantou, instintivamente protegendo Clara, mas o coração batia acelerado no peito. O que aqueles homens queriam? Você, um deles, apontou para Clara. Você sabe o que acontece se não vier conosco. A voz era grave, cheia de ameaças implícitas. Estamos aqui para resolver assuntos pendentes. Ricardo tentou puxar Clara para trás, mas ela já havia tomado uma decisão. Apenas vá, Ricardo. Não se envolve. Eu vou com eles. Seu olhar era determinado, mas o medo ainda estava lá. Não! Ele gritou, desesperado. As pessoas no café começavam a sussurrar. A tensão no ar era quase térmica. Eles não podem levar você! Mas antes que pudessem agir, um dos homens se aproximou com um olhar gélido. Ela vai conosco. E você também, se não quiser ver sua família em perigo. Os músculos de Ricardo se endureceram, uma ideia terrível surgindo em sua mente. Isso não era apenas Cibriana. E agora Clara estava no centro de algo muito maior. Algo que ele não compreendia. Do que você está falando? Ele perguntou, lutando contra a maré de confusão. Aquele homem sorriu de forma fria e, com um gesto rápido, tirou um celular do bolso e o levantou. Vamos fazer uma ligação, Ricardo. Você vai entender que não se trata apenas de segredos familiares. Nesse instante, o coração de Ricardo parou. O telefone tocava, ecoando na crise que se desenrolava. E a imagem de Ana, vulnerável no hospital, retornou à sua mente. Ele não tinha escolha, precisava salvá-la. Mas para isso, seria preciso desvendar os segredos mais sombrios de sua própria vida. E o que ele não sabia era que o que estava prestes a ser revelado poderia destruir
Tudo o que ele sempre acreditou. O silêncio do café foi cortado por uma risada estrondosa que veio da linha. Você não se lembra de mim, não é, Ricardo? A voz do outro lado era inconfundível. Uma voz que trazia memórias amargas. Era o pai dele. Pai? Ricardo mal podia acreditar. Onde você está? O que você quer? O que eu quero é algo que nunca teve, meu filho. A voz disse. Um tom que misturava desprezo e afeição. O que você chama de riqueza é apenas uma ilusão. E a Ana? Ah, Ana, é só o começo. O entendimento caiu como um raio em meio à tempestade e enquanto Ricardo tentava entender a conexão, um detalhe aterrorizante se formou em sua mente. Você sabia que Ana estava viva? Viva ela? Não foi você quem a deixou ir. Foi você quem decidiu ignorar o que realmente importa. O desdém na voz do pai fez o estômago de Ricardo revirar. Nosso legado, as escolhas, tudo isso para você. E agora, você deve fazer sua escolha novamente. Ou a verdade se tornará a maior de suas maldições. Pai, espere! Ricardo gritou, mas a linha estava morta. O café, agora em paleta de cinzas, se transformou em um cenário de evento trágico. As luzes pareciam menos acolhedoras e a agonia tomou conta de Ricardo. Ele havia crescido em dúvida, mas aquela revelação, aquela verdade amarga, fez seu mundo desmoronar ainda mais. Clara olhou para ele, lágrimas nos olhos. Ricardo, o que está acontecendo? O que o seu pai quer? Ele tomou ar, mas nada saiu. A única coisa que ele podia pensar era que tudo o que conhecia, tudo pelo qual lutara, estava prestes a ser desmascarado. Nesse momento, sentiu a necessidade de proteger não apenas Ana, mas a si mesmo. O que mais poderia estar escondido? O caos que se aproximava não traria apenas respostas, mas também uma nova e aterrorizante realidade. E enquanto Clara o olhava, ele se perguntava: seria a hora de enfrentar um demônio do passado ou correr para se proteger? Ricardo ficou paralisado, as palavras de Clara girando em sua mente como um turbilhão. Irmãos? Era surreal. Ele se esforçava para processar a revelação, enquanto o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Mas Clara, com seu olhar ansioso e mãos trêmulas, não lhe dava tempo para pensar. A urgência era palpável. Clara, você precisa me explicar tudo isso. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns clientes ao redor. O café, antes acolhedor, agora parecia um labirinto sufocante. O que você sabe sobre essa ligação? Onde está Ana? Você não entende, Clara exclamou, seu tom quase desesperado. Se o que eu estou dizendo é verdade, tudo muda. Não é seguro para nós. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta do café se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras e olhares fixos em Clara. A energia no ar mudou instantaneamente. Silêncio. Os clientes pararam de falar. Os olhares se desfizeram entre a curiosidade e o temor. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Clara estava pálida, a cor saindo de seu rosto, como se ela tivesse visto um fantasma. Eles vieram atrás de mim e da Ana. Clara sussurrou, seus olhos arregalados em pânico. Nós precisamos sair agora. Antes que pudesse entender a gravidade da situação,
Os homens se dirigiram diretamente a eles, fazendo o caminho parecer interminável. Ricardo se levantou, instintivamente protegendo Clara, mas o coração batia acelerado no People. O que aqueles homens queriam? Você! Um deles apontou para Clara. Você sabe o que acontece se não vier conosco. A voz era grave, cheia de ameaças implícitas. Estamos aqui para resolver assuntos pendentes. Ricardo tentou puxar Clara para trás, mas ela já havia tomado uma decisão. Apenas vá, Ricardo. Não se envolve. Eu vou com eles. Seu olhar era determinado, mas o medo ainda estava lá. Não! Ele gritou, desesperado. As pessoas no café começavam a sussurrar. A tensão no ar era quase térmica. Eles não podem levar você. Mas antes que pudessem agir, um dos homens se aproximou com um olhar gélido. Ela vai conosco. E você também, se não quiser ver sua família em perigo. Os músculos de Ricardo se endureceram. Uma ideia terrível surgindo em sua mente. Isso não era apenas sobre Ana. E agora Clara estava no centro de algo muito maior. Algo que ele não compreendia. Do que você está falando? Ele perguntou, lutando contra a maré de confusão. Aquele homem sorriu de forma fria e, com um gesto rápido, tirou um celular do bolso e o levantou. Vamos fazer uma ligação, Ricardo. Você vai entender que não se trata apenas de segredos familiares. Nesse instante, o coração de Ricardo parou. O telefone tocava, ecoando na crise que se desenrolava. E a imagem de Ana, vulnerável no hospital, retornou à sua mente. Ele não tinha escolha. Precisava salvá-la. Mas para isso, seria preciso desvendar os segredos mais sombrios de sua própria vida. E o que ele não sabia era que o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que ele sempre acreditou. O silêncio do café foi cortado por uma risada estrondosa que veio da linha. Você não se lembra de mim, não é, Ricardo? A voz do outro lado era inconfundível. Uma voz que trazia memórias amargas. Era o pai dele. Pai? Ricardo mal podia acreditar. Onde você está? O que você quer? O que eu quero é algo que nunca teve. Meu filho, a voz disse, com um tom que misturava desprezo e afeição. O que você chama de riqueza é apenas uma ilusão. E a Ana? A Ana é só o começo. O entendimento caiu, como um raio em meio à tempestade. E enquanto Ricardo tentava entender a conexão, um detalhe aterrorizante se formou em sua mente. Você sabia que Ana estava viva? Viva! Ela! Não foi você quem a deixou ir. Foi você quem decidiu ignorar o que realmente importa. O desdém na voz do pai fez o estômago de Ricardo revirar. Nosso legado, as escolhas, tudo isso para você. E agora, você deve fazer sua escolha novamente. Ou a verdade se tornará a maior de suas maldições. Pai! Espere! Ricardo gritou, mas a linha estava morta. O café, agora em paleta de cinzas, se transformou em um cenário de evento trágico. As luzes pareciam menos acolhedoras, e a agonia tomou conta de Ricardo. Ele havia crescido em dúvida, mas aquela revelação, aquela verdade amarga, fez seu mundo desmoronar ainda mais. Clara olhou para ele, lágrimas nos olhos. Ricardo, o que está acontecendo? O que o seu pai quer? Ele tomou ar, mas nada saiu. A única coisa que ele podia pensar era que tudo o que conhecia, tudo pelo qual lutara, estava prestes a ser desmascarado. O que mais poderia estar escondido? O caos que se aproximava não traria apenas respostas, mas também uma nova e aterrorizante realidade.
E enquanto Clara o olhava, ele se perguntava: seria a hora de enfrentar um demônio do passado ou correr para se proteger? Nesse momento dramático, um dos homens do grupo avançou, retirou algo do bolso e atirou contra Ricardo. Mas, ao invés de um disparo, um pequeno dispositivo caiu entre eles e começou a emitir uma luz intensa. As expressões dos homens mudaram e eles começaram a entrar em pânico. Não, não, não! A ordem é clara! Um deles gritou, olhando em volta. Vamos ter que cancelar a missão. A luz ofuscante envelopou a cena e, em meio ao caos que se seguiu, Clara e Ricardo se viraram para correr. Mas algo inacreditável aconteceu. A figura central do grupo ameaçador se desfez em fumaça, revelando uma mulher com uma aparência familiar, a mãe de Ricardo, que ele achava que estava morta. Mãe? Sua voz era um sussurro de incredulidade. Como você? Ricardo! Ela gritou, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Você não sabe o que está acontecendo? Você precisa me seguir. É tudo uma armadilha. E com isso, um novo mistério surgiu. Tudo o que ele conhecia estava tão entrelaçado com mentiras que agora Ricardo mal sabia em quem confiar. Todos os laços familiares que o definiram se tornavam uma teia de incertezas que ameaçava engolfá-lo completamente. Ele tinha que decidir em quem confiar e como proteger aqueles que ainda amava. Mas o que mais poderia estar escondido? Ricardo ficou paralisado, as palavras de Clara girando em sua mente como um turbilhão. Irmãos? Era surreal? Ele se esforçava para processar a revelação, enquanto o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Mas Clara, com seu olhar ansioso e mãos trêmulas, não lhe dava tempo para pensar. A urgência era palpável. Clara, você precisa me explicar tudo isso! Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns clientes ao redor. O café, antes acolhedor, agora parecia um labirinto sufocante. Que você sabe sobre essa ligação? Onde está a Ana? Você não entende, Clara exclamou, seu tom quase desesperado. Se o que eu estou dizendo é verdade, tudo muda. Não é seguro para nós. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta do café se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras e olhares fixos em Clara. A energia no ar mudou instantaneamente. Silêncio. Os clientes pararam de falar. Os olhares se desfizeram entre a curiosidade e o temor. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Clara estava pálida, a cor saindo de seu rosto como se ela tivesse visto um fantasma. Eles vieram atrás de mim. E da Ana? Clara sussurrou, seus olhos arregalados em pânico. Nós precisamos sair agora! Antes que pudesse entender a gravidade da situação, os homens se dirigiram diretamente a eles, fazendo o caminho parecer interminável. Ricardo se levantou, instintivamente protegendo Clara, mas o coração batia acelerado no peito. O que aqueles homens queriam? Você! Um deles apontou para Clara. Você sabe o que acontece se não vier conosco. A voz era grave, cheia de ameaças implícitas. Estamos aqui para resolver assuntos pendentes. Ricardo tentou puxar Clara para trás, mas ela já havia tomado uma decisão. Apenas vá, Ricardo. Não se envolve. Eu vou com eles. Seu olhar era determinado, mas o medo ainda estava lá.
Não! Ele gritou, desesperado. As pessoas no café começavam a sussurrar. A tensão no ar era quase térmica. Eles não podem levar você. Mas antes que pudessem agir, um dos homens se aproximou com um olhar gélido. Ela vai conosco. E você também, se não quiser ver sua família em perigo. Os músculos de Ricardo se endureceram. Uma ideia terrível surgindo em sua mente. Isso não era apenas sobre Ana. E agora Clara estava no centro de algo muito maior. Algo que ele não compreendia. Do que você está falando? Ele perguntou, lutando contra a maré de confusão. Aquele homem sorriu de forma fria e, com um gesto rápido, tirou um celular do bolso e o levantou. Vamos fazer uma ligação, Ricardo. Você vai entender que não se trata apenas de segredos familiares. Nesse instante, o coração de Ricardo parou. O telefone tocava, ecoando na crise que se desenrolava. E a imagem de Ana, vulnerável no hospital, retornou à sua mente. Ele não tinha escolha. Precisava salvá-la. Mas para isso, seria preciso desvendar os segredos mais sombrios de sua própria vida. E o que ele não sabia era que o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que ele sempre acreditou. O silêncio do café foi cortado por uma risada estrondosa que veio da linha. Você não se lembra de mim, não é, Ricardo? A voz do outro lado era inconfundível. Uma voz que trazia memórias amargas. Era o pai dele. Pai? Ricardo mal podia acreditar. Onde você está? O que você quer? Nossa situação precisa ser resolvida. Mas para isso, você deve entender a verdade. A voz disse, com um tom que misturava desprezo e afeição. A Ana. A Ana é só o começo. Mais que a revelação, o vínculo entre eles. Uma conexão que não havia sido cortada fez o estômago de Ricardo revirar. Você sabia que Ana estava viva? Viva? Ela? Você não se lembra que você foi quem deixou ela escapar? A verdade é que nós dois somos um legado. E eu não posso deixar isso acontecer de novo. O desprezo na voz do pai fez os músculos de Ricardo se tensionarem. Você tem que escolher. Você quer seu dinheiro ou sua irmã? Nesse momento, Clara deu um passo para frente, como se estivesse se preparando para interromper. Ele não pode saber da verdade. É perigoso demais. Mas não houve tempo. O celular estalou e uma nova voz, suave e poderosa, entrou em cena. Ricardo, a verdade dói. Mas é agora que você precisa ouvir, disse a mulher na linha. Seu tom era gelado e autoritário. Eu sou a razão pela qual você nem pode ficar perto de Clara e Ana. Somos mais do que você jamais soube. Nesse instante, que mais havia escondido? Nesse instante, um funcionário do café tentou se aproximar, mas os homens a interceptaram, como se o tempo tivesse parado. Pai, mãe, o que está acontecendo? As perguntas voavam como flechas, mas as respostas nunca chegavam. O clima estava carregado, como uma tempestade, prestes a se desdobrar. A mulher na linha prosseguiu. Se você não fizer isso agora, tudo que você ama será destruído. Você ainda não sabe as consequências da sua escolha. Os murmúrios da multidão começavam a se transformar em gritos. Mas Ricardo perdeu a noção do tempo. O peso da revelação se apertava em seu peito. Clara recuou, mas o olhar dela dizia que havia muito mais em jogo. A verdade estava agora a um breve fio de distância,
Mas Ricardo não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. A revelação poderia desmoronar tudo. E no fundo de sua mente, uma última pergunta ecoava: quem ele realmente era? O silêncio do café estava pesado. As palavras da mãe de Ricardo ainda ecoavam em sua mente. Tudo estava rodando e ele não sabia em quem confiar. A tensão era palpável. Clara olhou para ele, os olhos cheios de medo. Ricardo, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo aqui? Ela estava assustada, sua voz quase um sussurro. Mas antes que ele pudesse responder, o grupo de homens se ajustou, seus rostos nervosos parecendo prontos para agredir. Ricardo tinha um nó na garganta. Ele olhou de volta. Para o celular! A voz da mãe ainda ressoando em sua cabeça. Você não pode confiar em Clara. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora deteve a cena. A porta do café se abriu com uma força tão intensa que fez vidro estilhaçar por toda parte. O pânico tomou conta. Clientes gritaram e se jogaram para o lado. O barulho cortou o ar como um golpe no estômago. Ricardo se virou, só para ver uma figura encapuzada entrar, segurando uma arma. A adrenalina disparou em seu corpo. Fiquem onde estão, disse a figura, sua voz grave transparecendo autoridade e medo ao mesmo tempo. Clara gritou, seu olhar passando rapidamente de desespero para uma expressão de reconhecimento. Não! Você não! O que você está fazendo aqui? O terror a levou a se levantar, mas Ricardo puxou-a para trás. Ele sabia que não era seguro. A figura encapuzada apontou a arma na direção de um dos homens no grupo. Você está acabando com tudo! Um de vocês será responsabilizado. A tensão no ar era quase insuportável. O cheiro do café queimado misturado com o pânico geral. Mas então aconteceu algo ainda mais surreal. A figura se virou para Ricardo, os olhos penetrantes à mostra. Ricardo, estou aqui para te proteger, disse, puxando o capuz para trás. O olhar familiar que ele viu paralisou seu coração. Era seu irmão, que todos acreditavam estar morto. Tomás? Ricardo mal podia acreditar. Você está vivo? O irmão assentiu, embora a expressão dele ficasse grave. Sim, e o que você não sabe é que toda essa situação é muito mais complicada do que parece. Eles estão atrás de nós. Todos eles. O grupo de homens se afastou, surpreso com a reviravolta. Clara olhou entre os dois, olhos arregalados. Como você pode estar aqui? O que você quer dizer com as consequências? Eu não tenho tempo para explicações longas, disse Tomás, sua voz tensa. Mas precisamos sair daqui. A Ana não está segura. E o que nossos pais esconderam pode acabar com você. E com ela. Ricardo olhou para sua mãe, a lembrança das palavras dela ecoando em sua mente. Você disse que eu não devia confiar na Clara. O que mais? Você sabe? Eu sei que tudo gira em torno do legado da nossa família. E Ana é a chave para isso. O passado que vocês desvendaram não é um acidente. É uma armadilha. Eles estão vindo atrás de todos nós, disse Tomás, a urgência em sua voz fazendo o coração de Ricardo disparar. Mas antes que pudessem se mover, o barulho regresso foi ensurdecedor. Outro grupo chegou, dessa vez cercando a saída, e um deles brandiu uma arma, gritando ordens. Ninguém sai! Temos contas a acertar! Ricardo e Clara trocaram olhares, a gravidade da situação começando a despontar. Ele sabia que a verdade era mais sombria do que imaginava. E no impulso,
se virou para Tomás. Se você está falando a verdade, o que vamos fazer agora? A figura encapuzada enfiou a mão no bolso e tirou o objeto prateado que brilhava sob a luz do café. Precisamos de seu sangue. Isso é a única maneira de desmantelar o que vem pela frente, disse, segurando a possibilidade de um desfecho misterioso. O coração de Ricardo disparou mais uma vez. O que isso significava? A revelação o deixou em choque. Estava cercado por um labirinto de mentiras, esperanças e desespero. As ordens gritando da entrada preenchiam o espaço com terror. Mas a única coisa que ele sabia era que a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. E as consequências podem ser catastróficas. A única pergunta pulsava em sua mente: até onde ele iria para proteger sua família? O silêncio do café estava pesado. As palavras da mãe de Ricardo ainda ecoavam em sua mente. Odo estava rodando e ele não sabia em quem confiar. Clara olhou para ele, os olhos cheios de medo. Ricardo, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo aqui? Ela estava assustada, sua voz quase um sussurro. Mas antes que ele pudesse responder, o grupo de homens se ajustou, seus rostos nervosos parecendo prontos para agredir. Ricardo tinha um nó na garganta. Ele olhou de volta para o celular, a voz da mãe ainda ressoando em sua cabeça. Você não pode confiar em Clara. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora deteve a cena. A porta do café se abriu com uma força tão intensa que fez vidro estilhaçar por toda a parte. O pânico tomou conta, clientes gritaram e se jogaram para o lado. O barulho cortou o ar como um golpe no estômago. Ricardo se virou, só para ver uma figura encapuzada entrar, segurando uma arma. A adrenalina disparou em seu corpo. Fiquem onde estão, disse a figura, sua voz grave, transparecendo autoridade e medo ao mesmo tempo. Clara gritou, seu olhar passando rapidamente de desespero para uma expressão de reconhecimento. Não! Você não! O que você está fazendo aqui? O terror a levou a se levantar, mas Ricardo puxou-a para trás. Ele sabia que não era seguro. A figura encapuzada apontou a arma na direção de um dos homens no grupo. Você está acabando com tudo. Um de vocês será responsabilizado. A tensão no ar era quase insuportável. O cheiro do café queimado misturado com pânico geral. Mas então aconteceu algo ainda mais surreal. A figura se virou para Ricardo, os olhos penetrantes à mostra. Ricardo, estou aqui para te proteger, disse, puxando o capuz para trás. O olhar familiar que ele viu paralisou seu coração. Era seu irmão, que todos acreditavam estar morto. Tomás? Ricardo mal podia acreditar. Você está vivo? O irmão assentiu, embora a expressão dele ficasse grave. Sim, e o que você não sabe é que toda essa situação é muito mais complicada do que parece. Eles estão atrás de nós, todos eles. Os homens no grupo se afastaram surpresos com a reviravolta. Clara olhou entre os dois, olhos arregalados. Como você pode estar aqui? O que você quer dizer com as consequências? Não tenho tempo para explicações longas, disse Tomás, sua voz tensa. Mas precisamos sair daqui. A Ana não está segura. E o que nossos pais esconderam pode acabar com você. E com ela. Ricardo olhou para sua mãe, a lembrança das palavras dela ecoando em sua mente. Você disse que eu não devia confiar na Clara. O que mais você sabe? Eu sei que tudo gira em torno do legado da nossa família.
E Ana é a chave para isso. O passado que vocês desvendaram não é um acidente. É uma armadilha. Eles estão vindo atrás de todos nós. Disse Tomás, a urgência em sua voz fazendo o coração de Ricardo disparar. Mas antes que pudessem se mover, o barulho e o regresso foi ensurdecedor. Outro grupo chegou, cercando a saída, e um deles brandiu uma arma, gritando ordens. Ninguém sai! Temos contas a acertar! Ricardo e Clara trocaram olhares. A gravidade da situação, começando a despontar. Ele sabia que a verdade era mais sombria do que imaginava. E no impulso, se virou para Tomás. Se você está falando a verdade, o que vamos fazer agora? A figura encapuçada enfiou a mão no bolso e tirou um objeto prateado, que brilhava sob a luz do café. Precisamos do seu sangue. Isso é a única maneira de desmantelar o que vem pela frente. Andou, virados próprios. Disse, segurando a possibilidade de um desfecho misterioso. O coração de Ricardo disparou mais uma vez. O que isso significava? A revelação o deixou em choque. Ele estava cercado por um labirinto de mentiras, esperanças e desespero. As ordens gritando da entrada preenchiam o espaço com terror. Mas a única coisa que ele sabia era a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. E então, com um movimento rápido, Tomás piscou para Clara. Se prepare, é agora! Ele disparou em direção à saída. Após isso, tudo aconteceu em uma fração de segundos. Em uma confusão, Clara gritou, não! Enquanto ela se virava com um brilho sinistro nos olhos. Ricardo congelou. O que acabou de acontecer? Clara deslizou um punhal que havia escondido. Sob a blusa! Desculpe, Ricardo, mas não podemos correr esse risco. Disse com uma frieza que paralisou Ricardo. A traição estava exposta. Enquanto a arma de Tomás disparava, o pânico tomou conta de todos. O que mais havia tivesse por trás de Clara? Os homens caíram em um frenesi. Gritos ecoavam. O café, ante seu porto seguro, agora era o cenário de uma batalha. Clara estava ali, mas não era quem ele acreditava que fosse. Ricardo se perguntou, o que mais ela tinha escondido? A luz da verdade estava prestes a brilhar intensamente. E o jogo estava mudando. Quem ele realmente poderia confiar? As respostas que ele tanto ansiava estavam a um passo, mas o que ele não sabia é que a solução poderia ser ainda mais devastadora do que os segredos que o cercavam. Ricardo estava paralisado, o choque da traição cortando através dele como uma lâmina. Clara tinha um punhal na mão e com um brilho frio nos olhos parecia outra pessoa. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele tentava absorver o que estava acontecendo. Clara, o que você está fazendo? Ele gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. Desculpe, Ricardo, nós não podemos correr esse risco. Ela respondeu, a determinação em seu olhar se misturando com um medo genuíno. O grupo de homens parecia hesitar, uma fração de segundo que poderia mudar tudo. E ele sentiu o nó na garganta se apertar. Tomás, seu irmão, se colocou entre eles, mas a seção estava crescente. O que você está fazendo, Clara? Você está com eles? A fúria expelia da voz dele, mas a realidade era ainda mais sombria do que ele poderia imaginar. A situação se desdobrava em uma dança de incertezas, e antes que pudesse reagir, a figura de um homem mais alto, com um olhar sombrio, se destacou entre o grupo que o cercava. Tempo para joguinhos acabou, ele gritou. E a brutalidade em sua voz era palpável, como se a própria sala tremesse. E então
Algo incrível aconteceu. Clara, com os olhos preenchidos de lágrimas, olhou para Tomás. Você não pode fazer isso. Você não sabe a verdade. Sua voz soou quase desesperada. O punhal estava perto de um ponto de não. Retorno? E Ricardo se sentiu como se estivesse em um pesadelo. E qual é a verdade? Ricardo disparou, sua voz se elevando em desespero. Era como se o ar estivesse sendo tirado da sala. Todos estavam tensos, os espectadores em volta, absorviendo a tensa cena que acontecia à sua frente. Entonces, Clara deu um passo à frente, e a revelação que ela estava prestes a fazer congelou ele. Eu sou parte do que eles querem. A verdade é que eu sou a chave e não sou isso. A frase pairou momento de silêncio ensurdecedor antes da bomba explodir. Tomás olhou de forma cautelosa para ela. O que você quer dizer com isso? Eu sou a hija de de los hombres que estão atrás de vocês. Clara confessou, seu olhar se desviando, cheia de dor. Fui criada para ser uma espiã. Tudo isso foi parte de um plano maior, para me infiltrar na sua vida. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras queimavam como ácido. Ele havia acreditado nela. Ela havia passado tanto tempo ao seu lado, que a ideia de traição parecia impossível. Era um jogo de poder que ele nunca desejou participar. Como você pôde? Isso é uma traição! O gemido em seu coração se intensificava. Ela balançou a cabeça desesperada. Não é assim que parece. Eu ainda sinto algo por você. Mas estava presa nesse mundo desde o começo. Se eu não agir agora, todos nós estaremos perdidos. O grupo de homens estava se aproximando. Suas expressões mais ameaçadoras à medida que a confusão aumentava. A multidão ao redor começou a murmurar, o medo crescendo como uma sombra espessa. O que você vai fazer, Clara? Uma das figuras do grupo perguntou, sua voz murmurada como uma cobra prestes a atacar. Ela hesitou, sua decisão pesando sobre ela. A luz da verdade estourou como fogos de artifício em sua cabeça. E enquanto isso, um homem ao fundo se adiantou, revelando uma arma. O ar ficou ainda mais denso. Ricardo não sabia como agir. A vida como conhecia estava se desmoronando em frações de segundos. Se você não fizer o que mandamos, todo o seu mundo acabará. A voz fria desfez um pouco da esperança diante dele, e tudo isso estava ligado ao legado que unia suas famílias. O mistério da vida de todos estava agora exposto, e o desespero crescia. Ele batia na porta, gritando para ser ouvido, mas cada palavra parecia desvanecer-se no vácuo. Então, algo ainda mais impensável ocorreu. A máquina se desvaneceu no vácuo. O homem que havia começado tudo, uma figura imponente e agora tangível. Você está onde não deveria estar, Ricardo. É hora de escolher. O legado é mais importante do que você imagina. O choque reverberou no ar. Ricardo ficou congelado. O que mais estava escondido? A essência das relações que pensava conhecer estava em pedaços. E as escolhas que ele estava prestes a fazer poderiam mudar o futuro de todos, mas a um custo inimaginável. O café em volta dele se tornava um campo de batalha, e ele não tinha controle sobre nada. O que mais estava em jogo? E quando a verdade finalmente viesse à tona, ele poderia suportar a dor que isso traria? Ricardo sentiu o coração disparar. A traição de Clara cortou seus pensamentos como uma lâmina afiada. Você não pode estar falando sério! Ele mal conseguia respirar enquanto as palavras dela reverberavam em sua mente.
Ricardo, por favor. Eu sinto muito, mas você não entende. Eu não tinha escolha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a determinação em seus olhos não se apagava. O café estava em caos. Clientes gritando e correndo, cercados por aquele ambiente aterrorizante. Tomás, seu irmão que todos pensavam estar morto, olhou intensamente para Clara. Como você pôde, Clara? Você se infiltrou na nossa vida. E agora isso. O que mais está escondido? A raiva dele era palpável, semelhando a uma tempestade prestes a explodir. Clara se virou, apontando para os homens. Se eu não fizer parte disso, eles vão matar todos vocês. Eu sou a chave para salvar a Ana e a todos. A urgência na voz dela misturava-se ao desespero. Nesse momento, um dos homens, o mais alto do grupo, deu um passo à frente. Basta! Vamos acabar com isso! Ele gritou, a voz dele ecoando no ar comum.